Bom dia, Vietnã. Meu nome é Matheus505 e esse vídeo foi testado em animais. Lembra do Trato Feito? Reality show que passava no History Channel e mostrava o dia a dia de uma loja de penhores em Las Vegas? Uma das únicas coisas boas que saíram de Las Vegas, inclusive. Trato Feito, The Killers e Uzi Mu. Por algum motivo, um programa com um tema tão específico e tão ligado à cultura dos Estados Unidos fez muito sucesso no Brasil. Eu lembro até hoje da minha adolescência, que eu ia na minha avó todo dia pra ver TV a cabo. A vizinha dela até falou, nossa, ele vem te visitar todo dia, né? Mas na verdade eu queria ver South Park. E a impressão que eu tinha era que o History Channel sabia o momento exato, com uma precisão científica, de quando não tinha nada de legal passando nos outros canais, pra daí passar o Trato Feito. Quando começava a ver um episódio, não dava pra parar mais. Era tão imprevisível que você tinha que ficar até o final. Vai que perde o item da hora. E os itens eram sempre os mais variados. Você nunca sabia se encontrar uma antiguidade de guerra, uma foto autografada dos Rolling Stones, uma calcinha da Hebe Camargo. E o mais interessante de tudo era ver eles contando a história por trás daqueles itens. Fazia muito sentido ser do History Channel. Aí uns dias atrás eu tava assistindo no YouTube e me recomendaram um vídeo sobre Trato Feito. Era aqueles vídeos genéricos de ascensão e queda. Inclusive eu tava querendo fazer uma ascensão e queda do Seu Madruga. Me digam aí se é algo que interessaria a vocês. Mas o interessante de verdade é que eu fui nos comentários e tinha um relato de uma pessoa que participou do programa. E ela tava falando que bastante coisa do programa era meio falso. Naquele momento minhas anteninhas de vinil começaram a apitar, opa, ideia de vídeo. Mas eu pensei, pô, vou fazer um vídeo baseado num comentário do YouTube. Tinha que ser algo mais concreto pra valer um vídeo. Nisso eu achei um participante que levou uma câmera escondida nos bastidores do programa e mostrou que realmente era meio falso. Não dá pra ficar mais concreto que isso. Mas independente desses relatos, o público já havia percebido há muito tempo como o programa era manipulado. Só que eu sinto que pra gente aqui no Brasil, era bem óbvio que era manipulado. Mas pros Estados Unidos, foi um escândalo. Porque Trato Feito pra eles era muito mais do que só um programa com itens interessantes. Era um fenômeno que revitalizava a cultura do país, por causa do momento em que eles se encontravam. O programa estreou logo após a grande recessão, em que o cenário econômico deles estava destruído. Gente perdendo emprego, perdendo casa, a moral do país estava lá embaixo. Yes! Mas logo após a recessão, estreia esse programa patriota, que lembrava o valor que a cultura deles tinha, e dava esperança pro sonho americano, mostrava que as pessoas tinham uma parte da história do país, guardada em algum canto empoeirado da casa delas. Por isso a audiência do programa começou a despencar quanto mais eles percebiam que o programa era meio falso. Eles estavam ficando revoltados, eles realmente achavam que todos aqueles itens lendários eram trazidos ali por moradores de Las Vegas que acharam o item por acaso em suas casas. Mas é preciso ter uma ênfase bem grande no meio falso, porque o programa é um reality show. Então ele é sim realidade, mas é na parte do show que se encontram algumas mentiras. Porque a vida real, às vezes, só não é tão interessante assim pra TV. Não só o programa foi estranhamente muito famoso no Brasil, como também tivemos um monte de memes dele. LeBron James, o futebol, não sei Rick, parece falso, o quão baixos eram os valores que o Rick oferecia. Eu tenho aqui a maçã do Jardim do Éden. O melhor que eu posso fazer é $5. Eu sempre achava engraçado como ele oferecia pouco pelos itens mais incríveis do mundo. Eu nunca vi ele perder a linha. Mas algum dia alguém vai chegar com uma oferta irrecusável pro Rick. Rick, eu gostaria de te vender essa caixa. Uma caixa? Eu acabei de comprar a primeira guitarra do George Harrison assinada por $100. Imagina o quanto eu vou pagar nessa caixa. Dentro dela tem um tratamento pra calvície. Eu vou pagar $10 mil. Não, cara, calma. 20 mil. Não precisa de tudo isso, porque é Hair Friday na Manual. O que é isso, Manuel? Manual! Ela é uma plataforma de saúde que descomplica os tratamentos da calvície, analisando individualmente seu caso e encontrando o melhor plano disponível. Meu Deus. E usando o cupom MATE505 você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido, frete grátis, essa linda necessaire e um mini shampoo pros seus novos cabelos. Eu aceito, dá pra mim? Calma, Rick. Pra iniciar seu tratamento, primeiro você vai no site da Manual. Lá você vai responder um questionário de saúde e um médico credenciado avalia seu caso. Se houver recomendação, o tratamento será produzido por uma farmácia credenciada e enviado pra sua casa com frete grátis numa caixa bem discreta. Assim ninguém vai saber que eu sou careca. Não foi isso que eu disse. Mas como eu posso ter certeza que isso funciona mesmo? Dá uma olhada nessas fotos de resultados reais de pessoas que usaram a Manual. E além disso, você vai ter suporte e acompanhamento clínico via WhatsApp o tempo todo. Me convenceu. Vou responder meu questionário agora mesmo clicando no link que está na descrição e no comentário fixado, ou acessando o QR Code. Só não se esqueça de usar o cupom MATE505, MATE505, MATE505 para ganhar seu desconto, a necessaire e um mini shampoo nessa Hair Friday. E não se esqueça, calvície é genética, mas se tratar é uma escolha. É genética? Eu vou pagar $50 mil.
O programa estreou em 2009, mas a loja Gold & Silver já existia desde 1989. O Rick sempre sonhou em fazer um programa de TV sobre a loja, mas toda vez que tentava parecia faltar alguma coisa. Até que o History Channel apareceu, procurando um programa com temas mais amplos, para contrastar com os 1000 programas militares que eles tinham. E assim nasceu Pawn Stars, que é um trocadilho com Porn Stars, informação gigatônica. As meias verdades do programa já começam com suas estrelas, as 3 gerações da família Harrison, com os nomes de Richard, Richard e Richard. Para começar, aquelas historinhas deles que acontecem durante os episódios, todas falsas. Nenhuma ali é de verdade, elas são completamente roteirizadas. E eles na verdade nem ficam na loja, só vão pra lá quando é dia de gravar. E as personalidades deles, que são mostradas durante o programa, também são parcialmente roteirizadas. O velho era o mais verdadeiro de todos, não parecia ter nenhuma grande diferença dele da vida real pra ele do programa. É que é difícil você tentar mandar num velho, né? E ele ainda por cima ganhou o apelido de velho quando tinha 38 anos. Era muitos anos de experiência como velho. O Rick já não tinha mudança em personalidade, mas sim em conhecimento e na vida pessoal. Na série ele parece ser uma enciclopédia ambulante que sabe de tudo, mas mentira. Esse conhecimento dele era algum produtor que deu um Google no item e repassou pra ele a informação. E a mudança da vida pessoal é que eles nunca deixavam claro quantos filhos e ex-mulheres ele tinha. No total são 6 filhos e 4 ex-mulheres, mas agora ele tá no 5º casamento e dessa vez vai. Com o filho dele, Corey, a mentira é que ele queria participar do programa. Chegou uma hora que ele não queria mais, ele passou a odiar Las Vegas e o trato feito. Só não saiu porque ganhava muito dinheiro. Ele até pediu pra mudarem o personagem dele, porque no começo ele era mais bobão e engraçado, aí em certa hora ele pediu pra ficar mais sério, senão saía. Agora o Chun-Li, que se chama Chun-Li não por causa do Street Fighter, mas por causa do desenho de uma morsa, faz muito sentido. Ele era o que mais mudava de personalidade, porque na verdade ele era muito inteligente, só que o programa precisava de um alívio cômico, e Deus me livre fazer um membro da família ser burro, né? Então decidiram que ele seria esse alívio. Aí a produção escreve pra ele frases burras pra falar sobre os itens, porque o cara é um lorde viciado em metanfetamina. Outra parte das mentiras se encontram na própria loja. Como eu falei, eles não ficam por lá, e as gravações também às vezes nem acontecem lá. Eles têm um estúdio separado com uma réplica perfeita dela. Mas dá pra entender eles não ficarem lá. Primeiro que não faz sentido eles ainda trabalharem dia e noite no balcão se já são milionários. E segundo que existem leis que preservam a privacidade de quem vai pra uma loja de penhores. Ter celebridades ali com câmeras e atraindo turistas fere essas leis. E sabe por que tem essas leis de privacidade aos clientes? Porque penhor é algo bem triste. E aí que tá outra coisa, o programa não é sobre penhores. O ato de penhorar um item é tipo um empréstimo. Vamos supor que você está precisando urgente de dinheiro e você tem um relógio raro do seu avô que vale uma grana. Você sabe que se vender ele vai dar o dinheiro certinho, mas você não queria isso, você queria deixar ele guardado de recordação. Então ao invés de vendê-lo, você leva numa loja de penhores. Lá eles te dão R$500 por ele e o relógio vai ficar ali guardado te esperando, até você conseguir pagar uns R$700 para ter ele de volta. E caso não pague, aí eles vendem o relógio para outra pessoa. Por isso não tem penhores no programa. Quem penhora um item é pessoa que tá passando necessidade. Os clientes iam ser gente com problema de saúde, divórcio, vício. E o atendente da loja, ele vai tentar dar o menor dinheiro possível, porque ele sabe que o cliente tá desesperado. Então não ia ser legal ver uma negociação com uma pessoa nesse estado. O foco do programa fica apenas nas pessoas que querem vender seus itens raros e não penhorar. E muita gente reclamou na internet também que a loja não funciona de verdade mais. Ela agora é só um ponto turístico pra galera tirar foto e comprar camisa. Muita gente disse que levou um objeto lá pra vender ou penhorar e os atendentes só disseram que não estavam interessados. As compras agora ficaram reservadas pro programa mesmo. E as compras do programa, elas são reais. Eles realmente compram os itens, realmente tem aquela negociação, ela não é roteirizada. O vendedor tenta de verdade ali conseguir um valor melhor e o Rick realmente é aquele desgraçado que oferece $5. Mas o processo dessa venda já não é como a galera imaginava. O programa faz parecer que o vendedor entra na loja por acaso e dá a sorte das câmeras estarem lá gravando, mas não é assim. Pra vender um item pra eles, você tem que entrar em contato com a produção do programa. E aí, se eles gostarem do seu objeto e acharem que dá um momento legal pro episódio, eles falam pro Rick sobre esse item. Se o Rick também achar legal, aí eles marcam uma data e horário pro vendedor passar por lá. E os vendedores, eles sabem que não vão conseguir um bom negócio. Eles sabem que o valor oferecido vai ser muito abaixo, porque o Rick, ele tem que passar essa imagem de tubarão dos negócios. Acontece que eles só querem poder aparecer no programa. Seja pra eles ficarem imortalizados na TV, ou pra fazer um anúncio pro mundo inteiro. Ó, eu tenho esse item raro aqui, hein? Dá uma pesquisada no eBay que você acha o leilão dele. E assim conseguem um preço melhor na internet. E tem muito item que a loja simplesmente não quer comprar. O da câmera escondida foi com uma lancheira do Rambo. E ele falou com essas exatas palavras: eu não queria vender e eles não queriam comprar. Ele não queria vender porque era uma recordação de infância do pai dele. E eles não queriam comprar porque
provavelmente não ia ter pra quem revender. Porque esse é outro problema deles. Eles compram de verdade os objetos, não é falsa compra. Mas quando um objeto aparece no programa, várias outras pessoas que também têm ele aparecem e tentam vender no eBay. O que arrebenta o valor dele. E aí o resultado é que ele fica em alguma prateleira mofando lá da loja sem ninguém querer comprar. Por isso eles evitam algumas das vendas. Tem outro tipo de vendedor também, que é o vendedor que a produção vai atrás. Eles ficam monitorando na internet se tem algum item legal e raro à venda, e se encontrarem algum, eles entram em contato com esses vendedores e perguntam: vocês têm interesse em participar? E aí é a mesma coisa, eles vão porque querem aparecer na TV ou para anunciar melhor o produto. Porque é muito difícil o Rick ceder com as ofertas. Difícil. Mas quando ele gosta muito do item, ele acaba cedendo. E você já se perguntou por que tem hora que chega algo espetacular que qualquer pessoa no mundo ia querer, mas o Rick só desiste da compra, mesmo ele sendo milionário? É porque ele não tá à venda de verdade. Geralmente você vai ver isso com colecionadores, tipo aquelas guitarras super raras ou aquela coleção de Charizard. Eles não têm a mínima vontade de vender o produto. Então aquela cena, ela existe só pra exibir a coleção e tem um momento legal no episódio. E como eu disse, o processo da venda e negociação, ele é verdade, mas com algumas meias verdades em volta. Primeiro que, como eu falei, o vendedor não entra por acaso na loja, ele tem data e hora marcada. E o tempo todo antes da gravação, ele fica numa salinha reservada ali esperando a hora dele. Aí depende de onde a gravação vai acontecer, se é na loja ou no estúdio. A loja é sim usada para gravação, mas por questões de agendas, às vezes eles preferem gravar no estúdio. Aí se for na loja, ela inteira é esvaziada, senão ia estar cheia de turista. E nenhuma das pessoas que aparecem no fundo são clientes de verdade, são todas figurantes ou convidadas do próprio vendedor. O maninho da câmera escondida fala que o pai dele era um dos que ficaram de fundo. E no estúdio é a mesma coisa, só que aí não vai ter o processo de esvaziar, né? A partir do momento que a produção fica sabendo sobre o item, eles já começam uma longa pesquisa e análise sobre ele. E já deixam escrito tudo que o Rick e os outros meninos vão ter que dar de informação sobre o objeto. E eu não sei se eles escrevem o que os especialistas dizem. Eu acho que não. Só aquele bordão do Rick de que ele vai ligar pra uma pessoa que ele conhece e checar o item, que é mentira. Porque o especialista já tá lá numa salinha só esperando a hora de entrar. Porque os caras chegam com uma múmia e aí o Rick fala: eu conheço um cara, e liga pro Tutankhamon. Mas aí todos os relatos dizem que a interação que tiveram com o Rick e os outros meninos e a negociação da venda foi 100% real. Tirando aquela ceninha na frente da loja que eles falam por quanto acham que vão vender o item. Porque eles gravam essa cena depois que o item já foi vendido. É assim que alguns deles acertavam o valor da venda, inclusive. Como eu disse, algumas dessas coisas parecem ser óbvias que eram meio falsas, mas acontece que os Estados Unidos é meio burro. Você consegue achar vários posts de uns anos atrás de gente desconfiando que podia ser falso. E isso só começou quando o Steve Carell, o Michael do The Office, apareceu. Foi só nessa hora que eles ficaram: será mesmo que ele apareceu ali do nada? E não quando eles apareceram no iCarly. Eu não vejo problema nenhum em ser meio falso. Não sei se é porque eu trabalho com mídia, mas eu duvido que um programa desse 100% real ia ser tão legal assim. Metade da temporada ia ser a galera penhorando PlayStation porque precisa comprar fralda. Agora, uma reclamação que eu acho válida é os fãs dizerem que com o passar do tempo o programa foi ficando artificial. Aí já faz sentido pra mim. Realmente é uma vibe bem diferente das primeiras temporadas para as mais recentes. Só que também já são 23 temporadas. Difícil alguém aguentar tanto tempo na TV fazendo a mesma coisa. Mas se alguém estiver assistindo isso e em algum momento quiser fazer uma versão brasileira do Trato Feito, por favor me contrata. Eu posso ser o Chun-Li e nem vou precisar fingir que sou burro. Você lembra do Sol Podcast? Meu podcast pescando que eu fiz em 2021 e viro Lost Media? A gente vai voltar com ele ano que vem. É meu grande projeto pro ano que vem. Mas até lá a gente quer juntar um dinheiro pra produzir ele melhor. Por isso que no Seja Membro aqui do canal, a gente vai estar lançando um podcast secreto do Matheus Manivela. Com episódio novo toda sexta-feira. O primeiro já estreia nessa sexta agora. A gente vai falar sobre a vida, sobre o canal aqui, coisas da cultura pop, tudo com um sorriso no rosto. Então é um bom jeito pra você matar a saudade do Sol Podcast e ainda ajudar ele a voltar a existir um dia. Com membro de R$3 você vai ter acesso a todo episódio e com membro de R$8 você pode sugerir um tema ou pergunta pra gente conversar sobre. E o inscrito normal pode ficar tranquilo que eu não vou encher a aba de vídeo com vídeo de Seja Membro não. Só o primeiro episódio. A gente vai fazer um outro esquema na verdade pra postar eles. Depois a gente explica melhor pros membros. Mas obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que assinar o membro também e até o próximo vídeo.